apesar de Portugal ser um país pequeno, a gente precisa lembrar que há diferença cultural, muitas vezes, de vila a vila. E quanto maior essa distância de uma vila para outra, maior ainda vai ser. Isso tudo para dizer, e na verdade não é para dizer isso, mas ajudar os irmãos a perceberem, de que a própria pergunta, a gente tem que ter cuidado ao respondê-la, e a gente tem que saber fazer corretamente a pergunta. Porque a melhor pergunta, né, é não perguntarmos, mas como que é a igreja portuguesa? Né? E por mais que alguém conheça ou venha aqui no canal e ouça que, olha, a igreja portuguesa é assim, 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 ou converse com o Tiago, converse comigo, perguntando, olha, como é que é a sua igreja, então? Pronto, vou fazer uma pergunta melhor. Sou inteligente. Tiago, pastor Tiago, como é a sua igreja? Me ajuda, porque aí eu já vou chegar em Portugal sabendo um pouco. Deixa eu te dizer, se você não estiver indo para a igreja do pastor Tiago, vai ser útil? Vai ser útil, mas não vai ser tão útil assim. Vai ser útil para você começar a ter um choque e perceber que é diferente, mas talvez a utilidade, se você estiver indo para a igreja do Rafael, por exemplo, vai ser pouca. Porque talvez a igreja do Rafael vai ser tão diferente do que a igreja do pastor Tiago, que você vai chegar lá e no fim vai ter um segundo choque, né? Quer dizer assim, peraí, mas então o pastor Tiago não me falou de verdade como é que era, né? Quando na verdade falou, só que ele falou da igreja dele, né? Então a verdade é que... já são próximas aqui e a realidade já é diferente. A gente está imagino, completamente. 15 minutos um do outro aqui, mas as realidades já são diferentes, realmente. Agora, então, o senhor passou a pergunta já por várias realidades. É essa. Né? Sim. A melhor pergunta a fazer é sempre essa. E por isso é que eu digo até que a melhor pergunta é como é a igreja para onde eu estou indo? Né? E você estar pronto para estar em uma igreja, e aí eu costumo brincar isso, eu digo isso muito para os irmãos que chegam aqui em nossa igreja, que não são portugueses, e digo mesmo, novamente, mesmo os irmãos portugueses que vêm de uma outra igreja, porque cada igreja é uma. E aí, de novo, pela distância própria cultural, né, e depois cada igreja vai ganhando a sua própria dinâmica, não é? Cada igreja tem a sua própria cultura eclesiástica. A realidade é que a pergunta que nós precisamos fazer é como é essa igreja? Como que é essa igreja? É claro que eu tenho um pano de fundo de cultura e eu preciso entender da cultura, mas a pergunta que eu preciso fazer, e ao chegar em uma igreja eu preciso saber isso, é que eu preciso aprender e lidar como alguém que está aprendendo do zero. Então, a verdade é, imagine que você... Por exemplo, provavelmente você aqui ouvindo, muitos poucos já foram a uma igreja ortodoxa, por exemplo. Eu mesmo sou obrigado a dizer, eu nunca fui a um culto em uma igreja ortodoxa. Então a realidade é, o que esperar? Eu não sei o que esperar. Agora, se alguém me diz, olha, você vai para uma igreja, vou procurar uma igreja batista, normalmente você já tem um imaginário. O que eu diria que você precisa fazer é imaginar que você vai entrar em uma igreja ortodoxa, ou seja, no sentido de que não vir com nenhuma mentalidade anterior, ou seja, tentar vir do zero. Né? Vou dar aqui um exemplo muito rápido para vocês entenderem. Nós frequentamos, a igreja que nós frequentamos na Irlanda do Norte, todos se vestiam, imagina o casamento mais chique que vocês já foram na vida de vocês. Provavelmente as mulheres, né, não usavam chapéu. Mas houve uma época em que era chique usar chapéu, né? E se usava chapéu alguns em casamento, talvez vai ter alguma senhora ou outra usando chapéu. Mas essa igreja que nós frequentávamos na Irlanda do Norte, todos se vestiam como se estivessem indo para um casamento, mulheres e homens. Você tem uma ideia, os adolescentes, quando chegavam em uma certa idade, já passavam a ir para a igreja de terno e gravata. As senhoras iam sempre de vestido longo e chapéu de festa, aqueles chapéus que são caríssimos. Então, isso é algo da cultura local. Agora, toda igreja na Irlanda do Norte é assim? Não é. Era uma coisa daquela igreja específica, né, que era assim, que mantinha uma cultura mais antiga ainda dentro da cultura ali da Irlanda do Norte. Portanto, é preciso se despir de preconceitos, né? É preciso entender, olha, a minha lente brasileira, a minha lente da minha cultura não funciona aqui. Ah, mas eu estou mudando de um lugar para o outro do país só. Entenda, aquela experiência que você teve, ela serve muito pouco para quando você vai para uma outra realidade. Agora, o que te serve? De fato, entender a cultura. Entender a cultura do país, a cultura do povo. Isso sim vai te ajudar a ter um parâmetro
para você começar, ou seja, um ponto de partida de onde eu começo a olhar. Ou seja, na verdade, é como se a gente estivesse tentando mudar a lente. Que lente é essa? A lente é a lente de cultura. Então, eu preciso entender, mais do que entender como que essa igreja é, ou como que ela funciona, ou como que se organiza, entender mais das culturas. Ou seja, como que as pessoas veem a vida, como que elas encaram a família, quais são os valores, o que é importante para essas pessoas ou não, né? E aí a gente vai ter um ponto de partida bastante mais interessante, né? Bastante mais rico, e que nos vai possibilitar cometer menos equívocos ao chegar, né? Aprender com uma celeridade maior e, inclusive, novamente, como eu falei, ser abençoado, porque a gente vai entender a riqueza e dizer, puxa vida, né? Vão ter coisas que a gente vai dizer assim, puxa vida, no Brasil podia ser assim, né? A gente podia ter isso aqui na cultura da nossa igreja lá. E, ao mesmo tempo, nos ajudar a abençoar, quando a gente vai conseguir, com delicadeza, com sutileza, dizer aos irmãos, olha, meu irmão, mas o que a palavra do Senhor nos diz sobre isso? Eu entendi, aqui na cultura funciona assim, eu entendi que o irmão, essa é a maneira como o irmão vê o mundo, e tá tudo bem. Agora, o que a palavra nos chama a fazer? Como que o Senhor nos chama a mudar? Né? O que o Senhor nos pede? O que o Espírito Santo, né, deseja fazer em nós? E que eu não estou falando de algo metafísico, no sentido de, não, o Espírito Santo falou comigo, deixa eu... Não, mas o que a palavra do Senhor, o Espírito Santo nos diz, por meio da sua palavra, né, que a igreja precisa ser diferente. Então, ter muito mais sutileza, muito mais delicadeza, até para poder, novamente, ser bênção à igreja onde se está, né?